Deus lhe pague pela resposta, porque o povo tá dormindo. Eu que tô com sono, vocês que estão dormindo. Tá. Então, o que que vai acontecer? Por que que eu coloquei a fibrose cística dentro das doenças respiratórias, das condições de má formação das doenças respiratórias? Basicamente, por quê? Porque os efeitos causadores de problemas graves em pessoas com fibrose cística é o problema respiratório. Por quê? Nós produzimos mucos intestinais, as meninas vaginais, certo? Oral, beleza? E esses mucos, quando você tem fibrose cística, eles ficam mais espessos e em maior quantidade. Só que se você tem isso na boca, você engole. Se você tem isso no intestino, você vai ter eliminado por fezes, né? Mas e se você tem isso nas paredes dos brônquios e dos bronquíolos? O que que vocês acham que vai ter? Eu tenho muco natural presente dentro do meu brônquio, do meu bronquíolo para umidificar as vias aéreas, certo? O que que acontece? Imagina, eu produzo mais e mais viscoso, mais grosso. O que que vocês acham que vai acontecer no pulmão? Exatamente. Eu literalmente bloqueio a passagem do ar. Então, aqui tem uma foto que eu acho que vai explicar bem para vocês. Olha só. Tá vendo? Isso aqui é o muco produzido pelo portador de fibrose cística, certo? E olha o jeito que fica. Isso aqui é tudo muco, ó, gente. Ó, beleza? Aí eu pergunto pra vocês, como é que o ar passa por aqui? Literalmente raspando. Ele passa empurrando, tentando sair, tentando entrar ali nas vias aéreas, tá certo? Inferiores. Então, as manifestações clínicas dos portadores de fibrose, quando eu falo portador, gente, significa que não tem cura, tá? Eu nasci com fibrose cística, eu vou morrer com fibrose cística. Aí eu vou ver quanto que eu vou morrer, né? Eu posso morrer cedo, precocemente, mas eu posso ter uma vida inteira. Vai depender do grau de fibrose, certo? Do grau de produção de muco. Então, as manifestações clínicas. Infecções respiratórias recorrentes, porque eu tenho uma grande produção de muco. Lugar onde tem muito muco é quentinho, é úmido, é aonde cama perfeita para micro-organismos. Quais principais? Bactérias, elas amam, adoram. E devido a isso, o sistema respiratório dessa criança é extremamente frágil, muito frágil. Garrou uma bactéria lá dentro, pneumonia. Entrou a bactéria, pneumonia. Então, elas têm muita resistência também ao tratamento, devido à facilidade de multiplicação desses micro-organismos. Então, a chance de você ter uma recorrência de infecções, né, é muito grande. Então, uma das características bastante interessantes da fibrose é que não devem conviver juntamente, certo? Dois pacientes com fibrose cística. Como assim? Todos nós temos a nossa microbiota. O que que é essa microbiota? São as bactérias que não nos fazem mal. Cada um tem a sua. Você já, eu acho que as meninas podem já ter ouvido falar isso, que quando a pessoa tem relação sexual, sem preservativo, assim, de primeira vez com a pessoa, né? Ela não tem contato com a microbiota. A microbiota peniana é diferente da microbiota vaginal. Então, como você não está acostumada com aquela microbiota e você tem um sistema mais frágil, você pode apresentar algum tipo de alteração vaginal, né, de irritação vaginal ou de candidíase, aumento da proliferação fúngica, né, porque literalmente você tem descontrole da sua microbiota. Isso é ocorrido por quê? Porque nós temos uma, a outra pessoa tem outro. Quando você entra em contato, você pode ter uma fragilidade e isso manifestar algum tipo de irritação. Quando você tem fibrose cística e a outra pessoa também tem fibrose cística, cada um tem a sua microbiota. Porém, essas pessoas são o quê? Extremamente resistentes ao fator medicamentoso. Então, as bactérias, elas atuam muito mais agressivamente,
principalmente nas vias aéreas. Então, quando um paciente com fibrose tem contato com o outro, eles transmitem micro-organismos e dessa forma são micro-organismos extremamente resistentes. Quando tem múltiplos parceiros, acontece até da pessoa não ter essa irritação, você acredita? Porque parece que o organismo dela já está mais resistente. O problema é quando ela não tem parceiro nenhum, de repente ela começa. Entendeu? Ai, ai. Mas primeiro, se ela tiver múltiplos parceiros sem preservativo, ela é literalmente doida, né? Vamos internar a pessoa que ela tá precisando de ajuda, né? Porque é literalmente roleta russa, né? Você pega a arma e fica. Porque não tem base no trem desse, não. O que eu tava falando? Tá. Aí o contato direto com dois pacientes com fibrose cistas pode desencadear essa característica, né, de, de troca, né, de micro-organismos que podem causar extrema pneumonia. E aí você tem dificuldade gigantesca para poder curar dessa infecção. Então, a grande chance é muito maior a pessoa morrer por contato com outra pessoa com fibrose cística do que com qualquer outra pessoa na vida mesmo, tá certo? Então tem que evitar ao máximo o contato de dois pacientes com fibrose cística, beleza? Onde eu estava? Nossa, você está... gente, foi só um exemplo, mas tá. É, sim, as vaginoses bacterianas. As vaginoses bacterianas, na grande maioria das vezes, certo? Tipo assim, como é que eu vou te explicar? Porque o que é vaginose? Vaginose nada mais é do que a nossa microbiota que nós temos vaginal, certo? Já é estruturado, já existe ali uma microbiota. E aí, a partir do momento que eu tenho uma diminuição, né, ou a mudança do pH vaginal, né, caracterizado por inúmeros fatores, eu posso desempenhar, eles podem desempenhar o quê? Pode desempenhar. Gente do céu, só um minutinho, gente, que eu tenho uma pessoa que não para de me mandar mensagem e eu acho que é uma professora. Deixa eu só ver aqui um negócio. Então, dando continuidade. Então, as manifestações clínicas, né, da fibrose, eu não tava falando isso, né? Não, eu tava falando da mudança da microbiota, né, lá da questão que vocês comentaram. A mudança na microbiota, né, a alteração da microbiota faz com que os micro-organismos que eu tenho, eles de proteção, eles fiquem alterados e automaticamente eu tenho a proliferação desses micro-organismos, né? No caso, a mais comum, que é a Gardnerella, que é a vaginose, se você não tratá-la, certo? Como também uma candidíase não tratada, só que a candidíase é um processo infeccioso porque ela tem sintomas recorrentes, né? Não é algo do nosso, mesmo sendo do nosso próprio organismo, ela não é considerada uma vaginose, você tem automaticamente uma DIP, né? Uma doença inflamatória pélvica. Mas é só evolução, tá, gente? Não é todo mundo que tem DIP, não. Beleza? Então, voltando para a fibrose cística aqui, as infecções respiratórias se tornam recorrentes, a criança apresenta tosse seca aprodutiva, a iniciação da tosse seca é porque ela é como se tivesse, imagina você com uma resposta alérgica, parece que tem alguma coisa raspando lá dentro do seu pulmão. Então, o que é isso? Ela começa a tossir leve, né? Tossir seco. E aí, essa tosse seca, o nosso organismo entende o quê? Que tem alguma fuligem, alguma poeira, alguma coisa que precisa ser eliminada. Então, ele faz o quê? Começa a produzir secreção para que grude nisso e elimine. Só que o que é que está provocando essa tosse? É a secreção. E aí a pessoa começa a tossir e produzir mais secreção, porque é natural do nosso organismo, tá? Pode apresentar sibilos e estertores, certo?
dispneia. O tórax, ele se torna em barril, ele fica mais assim, porque ele fica em hiperinsuflação para a pessoa conseguir respirar, certo? Cianose pode acontecer em algumas crianças e baqueteamento de dedos, que é uma manifestação que vai transformar, né, a característica da mão da pessoa, vai transformando. Isso é muito comum em é, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, ela fica com os dedos aqui, ó, chega até aqui, ele fica mais largo nessa região, tá certo? E ela se torna uma doença pulmonar obstrutiva crônica. O que que é o baqueteamento digital? As dedinhos ficam assim, ó. No caso aqui já é um dedão de idoso, né? Mas tá vendo que a parte do dedo fica grossa, ó. Tá vendo que aumenta? Certo? É uma característica de quem tem DPOC. Então, o tratamento. As metas consistem em prevenir e minimizar as complicações pulmonares, garantir uma nutrição adequada para o crescimento e ajudar a família e a criança a se adaptar à doença crônica. Ela é uma doença crônica. Tem cura? Não. Tem controle? Tem. Tem medicações para evitar a produção excessiva de muco, certo? E tem a fisioterapia respiratória, quando o indivíduo está produzindo grande quantidade de muco e precisa ficar em ambiente, ele precisa ficar hospitalizado. Então, ele faz drenagens brônquicas por meio dessas fisioterapias respiratórias, tá certo? Aí é função do fisioterapeuta mesmo, tá certo, gente? Então, a posição que a pessoa dorme também tem que ser mudada, ela precisa de coxinhos, né, de apoio em partes do corpo para evitar o sufocamento, tá certo? Então, aqui, ó, aqui, como vocês podem perceber, tá vendo? Quando a pessoa fica em decúbito dorsal, eu preciso colocar apoios em regiões, ó, olha o jeito que às vezes a pessoa tem que conseguir dormir. Olha isso aqui. Tem que colocar apoio para que não cause obstrução das vias aéreas, tá certo? Aí eu pergunto para vocês: a expectativa de vida de uma pessoa com fibrose é alta? Infelizmente não, tá? Devido à fragilidade da função pulmonar e à facilidade dessa pessoa em adquirir infecções, né? Ser susceptíveis a infecções. E isso faz com que a pessoa tenha intensas recorrências de pneumonia, né? O que leva a pessoa ao óbito. Mas, antigamente a expectativa de vida ela variava em até a adolescência, né? Hoje não, hoje já tem pessoas que vão até a vida adulta na boa. É, Você pode precisar de transplante? Pode. Tem pessoas que fazem transplante pulmonar devido à fibrose cística. Aí eu pergunto para vocês, a pessoa que faz transplante por fibrose cística, ela vai deixar de ter fibrose cística? Não, a característica está no gene, tá, gente? A característica é genética, não vai embora, ela continua na pessoa. Mas a estrutura pulmonar pode ser renovada, então a pessoa pode até produzir, mas não vai ter os danos que teve no primeiro, já que o tempo que ela ficou com ele é muito maior, tá bem? Dúvidas nisso aqui? Não? Então vou parar essa gravação para a gente começar. Acho que não vai dar tempo de começar a outra, eu ia começar. Então, terminamos os distúrbios respiratórios. Parei 2 vezes para poder resolver problemas.